que nós estávamos falando nesses últimos dias são sobre lei e graça. E bem aqui no final do capítulo vocês vão ver que ele fala sobre essas coisas, não há lei. Porque quando esses frutos estão imperando dentro de vocês, estão reinando dentro de vocês, quando vocês estão produzindo esses frutos, contra essas coisas, porque eu falo que não há lei. Amém? Amém. Agora eu preciso enfatizar algumas coisas. A Bíblia chama isso de frutos do Espírito. O que acabamos de ler aqui chama frutos do Espírito. E por que chama frutos? Fruto você se remete a uma coisa chamada que vem de uma árvore. E a Bíblia nos fala que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E nós precisamos dar fruto se nós estamos ligados nele. Quando a gente não está ligado em Jesus, quando a gente não está ligado na videira verdadeira, simbolizando uma árvore, nós não podemos dar frutos. Parece tão natural, mas é preciso ser evidenciado isso, porque as pessoas pensam que nós, quando viramos crente, automaticamente já começamos a dar frutos, começamos a mostrar essas características, paz, amabilidade, alegria, e não é bem uma verdade. Na verdade, quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus, nós começamos a caminhar com Ele. E nessa trajetória nós recebemos o Espírito Santo, assim que descemos as águas. E o Espírito Santo começa a causar algo dentro de nós. Começa a limpar o que chamamos de casa, a morada do Senhor. E quando Ele começa a limpar, quando começa a fazer essa mudança dentro de nós, Ele nos dá algumas missões. Não é uma coisa assim, falada, mas é uma coisa que vai causando dentro de nós. Ele precisa agir dentro de você. E quando você se entrega a Ele, Ele começa a fazer algumas mudanças. E aí é o que nós chamamos de lutas. Como a gente fala assim, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho. Quando nós entramos na igreja tem muito isso, é luta daqui, é luta dali. Muito provavelmente é o Espírito Santo causando isso para que você dê algum fruto. Por exemplo, se você é uma pessoa muito irritada e precisa de paciência, calma, uma paz interior, como a irmã veio falando aqui, de uma paz que ela sentiu mesmo em meio a uma guerra. E aí uma outra pessoa veio advertir como você pode sentir paz em meio a tantas lutas. E ela percebeu o fruto produzido ali. Porque é o Espírito Santo agindo em nós. Então o Espírito Santo não vai tirar a guerra. Ele não vai tirar as lutas. Ele não vai tirar as dificuldades. Ele simplesmente vai produzir em você em meio à dificuldade. Em meio à luta, em meio à tempestade, a irmã veio falando aqui que Jesus dormia. E ela assemelhou com ela mesma, falando, olha, em meio a uma luta eu estava em paz. É lindo quando a gente percebe que o Espírito Santo de Deus está produzindo essa paz. E isso vai mudando o nosso caráter, vai moldando. E quando você percebe que você produziu um fruto tão importante como a paz, que excede entendimento, esta paciência, você agora entende, uau, o Espírito Santo está mudando o meu interior. Aí o passo nosso é fazer a próxima oração. Senhor, manda mais outra. Manda mais outra que eu quero outro fruto, eu quero produzir outro fruto. Então o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é que você interaja com o Espírito Santo querendo produzir mais frutos. Eu sei que as lutas e as dificuldades são terríveis, mas o prazer de produzir frutos é inestimável. Aleluia. Quando a Bíblia fala de um varão perfeito, é o que nós almejamos alcançar, a estatura de um varão perfeito. E esta luta nós enfrentaremos aqui nesta terra todos os dias, tentando dobrar a nossa carne, tentando matar ela. A Bíblia fala aqui, contra as obras da carne manifesta imoralidade sexual, tal. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Eu sempre entendia que as pessoas que fazem, quando o apóstolo Paulo fala assim, já estou crucificado com Cristo, como se fosse uma atitude não dele, mas de Jesus, de nos martirizar, nos colocar num grau de sofrimento, mas aqui fala que não, que você decide isso. Quando você entende que o Espírito Santo precisa produzir algo em você, fala assim, aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne. É você agindo contra a sua carne. É você tomando uma atitude e falando assim, não, eu não quero mais isso. Eu preciso produzir os frutos, eu quero os frutos do Espírito Santo. E eu digo para vocês, às vezes a gente entende como um esforço. O nosso esforço é de ir na presença de Deus e não de parar de pecar. Olha bem o que eu estou dizendo. Muitos de nós falam assim, vou tentar parar de pecar. Eu vou me esforçar, eu não vou cair mais nesse pecado, eu não vou mais falar palavrão, eu não vou mais cair em imoralidade, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E não é dessa forma. A nossa vontade e a nossa energia tem que ser gasta indo na presença de Deus, apesar dos pecados. Porque quando nós saímos das águas ali, depois que fomos batizados, agora existe essa luta. E muitos de nós confundimos. Eu vou parar de pecar. Eu vou seguir tudo retinho, tudo certinho, como se agora eu tivesse poder para fazer tudo certo. Eu quero dizer a vocês que não é assim. E frustramos porque não conseguimos fazer as coisas certas. Não conseguimos parar de pecar no exato momento que decidimos. E no outro dia caímos, e no outro dia levantamos, e no outro dia caímos. E a vida do crente recém-convertido é assim, entre lutas e batalhas. E quando entendemos que não é a tentativa de parar de pecar, mas sim todos os dias gastar sua energia para ir na presença dele. Porque o fruto ele não se esforça para ser gerado. Ele simplesmente aparece na árvore. Nós não sabemos como acontece, mas quando dá a estação certa, lá está o fruto. E você não vê a árvore bonita, fazendo força para gerar um fruto. Não acontece dessa forma. É um processo natural. O fruto estando grudado na árvore, o galho estando grudado na árvore, naturalmente dá o seu fruto. E assim é com a gente. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, através do Espírito Santo, nós geramos esses frutos. E há uma batalha, cada fruto vai ser uma batalha. Não vai ser simplesmente botou todos os frutos. Olha, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho benignidade, hoje eu tenho domínio próprio. Não. É um fruto. Quando você percebe que você não tem aquilo, você busca o Pai e pede: Senhor, eu perdi o meu domínio próprio. Eu não consigo me controlar. A minha boca é um sepulcro aberto. Eu falo muito palavra. Senhor, me corrige, me ajuda no meu domínio próprio. Eu preciso dominar a minha boca, eu preciso dominar os meus impulsos. E o Senhor vai gerando em você este dom, este fruto. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, eu decidi falar sobre isso porque eu converso com muitas pessoas. E a maior parte das pessoas que eu converso, elas não querem vir para a igreja porque elas não conseguem parar de pecar. Simplesmente elas falam para mim: não, mas é preciso estar com a vida meio alinhada para ir para a igreja. Eu preciso estar com a vida meio alicerçada ali, pelo menos fazendo alguma coisinha certa. E eu falo: não, você não precisa estar alinhado. Você não precisa estar fazendo certo. O seu esforço é para servir, é para ir na presença de Deus. Depois que você vai, Ele transforma. Depois que você abre a porta, Ele faz as coisas dentro de você. Ele começa a mudar dentro de você. Ah, mas Timóteo, você não está aprendendo para ídolos, você está aprendendo para pessoas convertidas, pessoas que aceitaram a Jesus. Mas essa guerra não é só para o novo convertido. Nós também devemos admitir que temos pecados.
nós também devemos admitir que temos falhas. Essa semana eu estava conversando com o pastor e por mais que a gente está no altar, a gente congrega, a gente serve a Deus, a gente comete alguns erros imperceptíveis. O nosso coração às vezes se enche de coisas e a gente não consegue ver isso. E é por isso que oramos, é por isso que pedimos a decisão do Pai, a mentalidade. Assim como Davi orava: Senhor, mostra-me meu coração, revela, vê se há em mim algo ruim, me tira, porque eu não sou capaz de fazer. E essa semana eu tive esse confronto. Como eu prego a palavra, Deus me dá autoridade no falar. Porque eu pedi isso. Eu falei: Senhor, me dê autoridade, me dê trepidez, como em Efésios 6:10, me dê domínio nas palavras, me ensina como falar. Isso muitos anos atrás, o Senhor me deu essa propriedade. Eu era tímido e o Senhor tirou minha timidez. E agora eu tenho esse domínio, o Senhor me deu essa unção e eu consigo falar. Mas vem com uma outra característica. E essa característica é a característica adâmica, é a característica caída, que vem trazendo, me deu uma certa soberba. E não é revelada, eu não falo assim, mas isso dentro do meu coração. E no trato com as pessoas eu não percebo, e vai indo ano após ano, e você vai conversando, e você vai tendo aquela altivez, aquele enchimento, e você fala: não, agora eu sou poderoso, agora eu sou tal. E o Senhor nos traz ao momento de você se reduzir. Ele nos leva a falar, ele nos leva a fazer, se humilhar na presença dele. E é necessário que o crente entenda isso. Não é porque nos livramos de um pecado que não há outros embutidos. Não é porque nós nos livramos de uma ação que há outros encobertos. E agora, quem poderá nos salvar de tanto pecado que a gente não consegue nem ver, não consegue nem sentir? Eu estou falando aqui de coisas naturais. Eu estou pregando a palavra, não estou cometendo nenhum tipo de adultério, nenhum tipo de imoralidade, estou santo. Mas existe pecados de soberba, existem pecados escondidos que a gente não consegue enxergar. E esses talvez são os piores, porque a gente passa anos da nossa vida sem ver o que está na frente dos nossos olhos. Então o Senhor nos traz a uma dura realidade, que devemos nos humilhar diante da presença dEle. Aleluia. Todas as vezes que nós orarmos e falarmos: Senhor, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas o Senhor sabe do meu coração. Vê se há em mim, Senhor, um coração quebrantado ou um coração rude, e quebra todas essas barreiras do meu coração. E o Senhor me levou esse confronto essa semana, quando o pastor pregou, e ele falou de uma leveza, e quando eu me deparei com essa altivez no vocabulário, eu me debrucei ao Senhor, e essa leveza veio, essa paz. Eu estava pesado e não sabia, porque parecia que eu não estava em pecado, parecia que eu não estava fazendo algo terrível, mas o Senhor me confrontou. E eu estou feliz esta noite porque gerou fruto. Aleluia. E quando nós geramos um fruto, nós entendemos, passamos de fase, que vem a próxima. E eu acho que essa é a alegria do crente, sempre há algo novo a se experimentar. E eu quero motivar o seu coração a experimentar algo novo. Se hoje, nesta noite, você não lembra do último fruto que você produziu, se você nesta noite não consegue lembrar da última vez que você teve paciência, ou que você se controlou nas palavras, ou que você fez algo que não é essas características que o Espírito Santo nos fala, recorde e fala: Senhor, eu não tenho frutos. E eu não estou falando muito de frutos aqui,
Porque o fruto é o caráter do crente. O fruto é a raiz que vai nos alicerçar para o futuro. O fruto é o crente sendo trabalhado, é como se fosse uma criança sendo alimentada ali todos os dias. Às vezes nós não aparecemos, às vezes as pessoas no nosso trabalho, ou às vezes na própria denominação, ou no nosso cotidiano, não sabem quem a gente é. Porque nós não aparecemos como aquele cara extraordinário, fazendo milagres, dons e maravilhas. E a gente pensa ao longo dos anos, Senhor, porque eu sou crente, porque eu estou fazendo tudo isso. E você precisa entender que há um crescimento. E o crescimento não é simplesmente automático, mas precisa haver uma busca por esse crescimento. E se não há busca, e se não há intimidade, e se não tem relacionamento, esse crescimento não vem. E é necessário que o crente se debruce e fale, Senhor, eu não estou crescendo, eu não sinto os meus frutos. Eu ainda cometo coisas que lá no começo eu fazia. É necessário uma humilhação, por nós se humilhar diante da presença de Deus. E por isso é tão importante os frutos. E agora, como diz o anunciado, eu queria falar sobre os dons do Espírito. E por que primeiro eu falei dos frutos, para depois falar dos dons? Porque os frutos, o Espírito Santo gera em você, para mudar você, para moldar a estatura de um varão perfeito, para te alicerçar, para ele mesmo dar testemunho de você e falar assim, aí vai meu servo, aí vai minha serva. Não, mas ele não tem dom nenhum. Não, ele é meu servo, ele é minha serva. Ele testifica de você, ele fala de você para os outros. E esse é o propósito dos frutos. Mas os dons, quando você já tem os frutos, e você recebe os dons. Os dons também é uma busca que você faz. Os dons, é necessário que a gente busquemos os dons, mas os dons servem para servir. Nós temos aqui 2 irmãos que foram ungidos a diáconos. E diáconos da igreja é as pessoas que servem o corpo da igreja. O pastor também é uma pessoa que serve a igreja. A igreja não foi dada para o pastor, mas o pastor foi dado para a igreja. Há uma diferença muito grande, porque quando você entende que o pastor é dado para a igreja, é ele que está servindo a igreja. E muitos entendem que, muitos pastores aí fora falam, não, a igreja é minha. Não, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. E você serve o corpo. Assim como os diáconos também servem o corpo. E como eles podem servir? Aí sim, diáconos, pastores, presbíteros, busquem os melhores dons. Vamos lá para a palavra. Buscar os dons do Espírito para servir o corpo. Então os frutos é o que o Espírito gera em você. E os dons é o que você vai fazer para a igreja. É o que você vai se doar para a igreja. Quando você tem um dom, você sabe que aquele dom não é seu. Você não pode receber um salário, você não pode receber algo em favor daquilo, é você que deve doá-lo de bom grado para a igreja. Se você tem um dom de cura, você cura as pessoas da igreja. Se você tem o dom da palavra, você a doa. Você não a vende. Entende? Vamos lá. 1 Coríntios 12. Irmãos, estou tentando resumir um pouco, porque quando eu comecei a estudar, isso levou horas e dias, e eu falei, meu Deus, é muito assunto, não dá para resolver tudo. Então eu estou fazendo bem por cima para que os irmãos entendam e comecem a movimentar o seu coração para buscar essas coisas. Buscar os frutos e buscar os dons. Amém? 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha a alerta do apóstolo Paulo. Olha a alerta do próprio Deus na Bíblia. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons. Vocês sabem que quando eram pagãos, de forma
de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos do mundo. Irmãos, parece que no dia de hoje, não parece que está falando do dia antigo. Parece que está falando hoje. Se nós estamos no mundo, nós estamos naturalmente atraídos por ídolos. A gente pensa que ídolos é o que algumas igrejas pagãs fazem, mas não. Ídolos também pode ser via internet, via televisão. Tudo que você adora e perde tempo se torna um ídolo para você. Então vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Quem não fala pelo Espírito de Deus não pode dizer essa palavra. Quem fala pelo Espírito de Deus não diz isso. Jesus seja amaldiçoado. Isso é terrível. Não tem como alguém usado pelo Espírito falar esse tipo de palavra. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Essa parte aqui eu preciso falar disso de outra vez que eu começar a falar de dons, porque isso é muito interessante. Há vários tipos de dons, que fala, mas também há vários tipos de operações e há vários tipos de ministérios. Ministérios é uma coisa que a igreja tem, como pastores, diáconos, enfim, não vou me aprofundar nesse tema. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, os dons, para o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro a fé, e pelo mesmo Espírito a outros dons de curar, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo vai começando a falar: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons. Então isso é claramente uma mensagem para a igreja, uma mensagem para o corpo que entende que os dons são importantes no meio da igreja. Eu creio que os dons do Espírito Santo é a energia da igreja. Eu creio que a unção que cada um carrega, os dons que Deus deu a cada um, isso tem que ser despertado. Cada um tem uma característica e que Deus usa e que Deus colocou já desde o ventre da base da mãe. E esse dom é despertado, esse dom é levantado. Deus coloca em você, Deus te levanta com este dom. E há dons que você pode buscar também. Eu tenho buscado há algum tempo. E o dom de cura. E aí você fala, mas Timóteo, como que é isso? Meu Deus, é preciso muita fé. Então eu tenho alimentado isso, faz muitos anos que eu tenho buscado isso. E um dia, a tia da minha esposa, que Deus a tenha, ela estava com câncer. E um câncer terminal, terrível, dias de dificuldades. E como eu estava nesse período orando por dons de milagres e pedindo ao Senhor dons de cura, essa senhora se converteu enquanto estava com câncer. E ela todos os dias, como eu comecei a pedir, todos os dias ela me chamava para orar. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho mais fé. Porque você vê a pessoa definindo na sua vida. Você vê elas perdendo carne, pele, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, a minha fé foi desfalecendo. Eu confesso para os irmãos que eu não tinha mais vontade nem de passar na frente da casa dessa irmã. E era tia da minha esposa. E quando ela começou a ficar muito debilitada, ela começou a morar na casa da avó da minha esposa. Então, em todos os dias, praticamente, tinha que pegar meus filhos, tinha que fazer uma coisa, tinha que passar por lá. E eu passava por lá em silêncio,
para não ter que ir orar por ela. Olha a situação. E o Espírito Santo falava comigo, mas você não pediu o dom? Eu falei, meu Deus do céu, mas se o Senhor vai curar, Senhor, senão eu nem vou lá. E eu ficava nesse dilema, nesse embate. Eu falei, Senhor, o Senhor vai curar, senão eu nem vou lá. E eu passava lá na frente, e aí, meio disfarçando, eu falava assim, eu estou nascida, tudo bem, eu não sou muito buscar as crianças, aí daqui a pouco ela estava lá no fundo, ela pegava toda a sua voz, que ela não tinha também. Não tinha onde está aí? Isso. Aí ela quer que você vai lá. E meus irmãos eram desafiadores. Eu chegava, há dias que eu estava orando com ela, eu colocava a mão no ombro dela, eu pegava na mão dela, e ela já só couro o osso. Eu orando por ela, e ela parava no meio da oração. Eu ficava enrijecida. Eu falei, meu Deus, foi para agora. Gente, vou falar para vocês. Desafiador. E você permanecer de pé e ter fé. E aí você ia para casa com o coração já preocupado. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela não foi curada. Não estava sendo carne nela, não estava sendo osso nela. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? E você todos os dias ali, naquela batalha, você debruçava o joelho e falava, Senhor, cura ela. E ela ia participar das festas da família, e lá estava eu de novo, orando por ela no meio das festas. Todas as vezes era assim. E eu falo para vocês, irmãos, eu fiquei sentido porque ela não foi curada. E um certo período eu falei assim, eu não vou mais continuar esse nome. É difícil você ver uma pessoa partindo, uma pessoa que você ama, uma pessoa que é parente, partindo assim. E ela não foi curada. E eu falei para o Senhor, me dá este dom da fé, me dá um dom que eu possa entender, eu possa ter fé de pôr a mão, e me ensina como fazer isso. E desde então eu estou buscando isso. A primeira cura que teve foi do meu filho. Eu não sei se eu contei aqui, ele estava com H. pylori, não sei se os irmãos já ouviram falar, lá através de uma gastrite, é muito difícil uma criança ter H. pylori. E foi um ano de dificuldade terrível. Gastamos, cada mês nós gastávamos mais de R$2.000 com remédio e pedindo ajuda de parentes que não sabiam como fazer. Ele perdeu, ficou muito magro, emagreceu demais, mas não sabia o que fazer. E um dia chegando no culto, meu filho estava se retorcendo de dor na cama, porque os médicos não sabiam explicar por que a H. pylori dele estava tanta dor. Nós já tínhamos matado ela através de remédios, mas mesmo assim ele sentia muitas dores. Eu falei, meu Deus, levava para o médico, ele falou, não, essa dor é normal, que dor normal, porque ele paralisava, ele ficava totalmente paralisado. Não tinha como mexer, lugar. Ele falava que ele estava parecendo um monte de coisa dentro dele, um monte de agulha, não sentia. E o desespero de um pai e de uma mãe, e minha esposa ficava com de enlouquecer. Ela não conseguia mais trabalhar para a luz, meu filho estudava pela escola, começava a sentir dores no meio da aula, e a esposa trabalhava na mesma escola. Quando ele começava a sentir dores, ela não conseguia dar aula. Eu falei, meu Deus do céu. E um dia eu estava no culto e vim para casa e meu filho lá estava retorcendo de dor em casa. Eu falei, Senhor, eu sou teu Senhor. Eu vim da tua casa. Eu estava te adorando. Eu não sei se isso é uma oração aconselhável a fazer. Mas eu falei, Senhor, cadê aquele dom de cura? Senhor, me dê aí o poder. Me ensina, Senhor, como esta operação funciona. E eu repreendi aquela enfermidade e aquela enfermidade saiu. Meu filho hoje come sorvete, come todo tipo de coisa que quem teve gastrite não pode nem chegar perto. A gastrite fica praticamente pro resto da vida. E hoje ele se alimenta de forma até estabanada. Glória a Deus por isso. Eu falo, irmãos, que essa foi uma das poucas experiências que eu tive. Mas eu não quero dizer. E ao contrário, eu quero animar os irmãos a buscarem os dons. Porque eu creio que os dons é a energia da igreja, é o que faz movimentar o corpo de Cristo. Os dons, o inimigo tem usado os dons deles para atrair pessoas. Estava comentando com o pastor ali
o diabo sabe fazer alguns milagres. Nós temos visto que tem pessoas que procuram o centro espírita, a macumbaria, para pedir milagres, algumas coisas. E o inimigo cobra cara. A vida da pessoa é totalmente destruída depois que isso acontece. Nós sabemos de histórias através de história. E a podridão de como é feito esses trabalhos é pior ainda. Nós vimos histórias e sabemos que isso é realidade. Mas a igreja não pode ficar apática. A Bíblia diz que o próprio Jesus fala assim: eis que vos dou poder sobre os poderes de Satanás. Para mim não ficar só nas minhas palavras, está em Lucas 10, 19. Se o pastor puder me ajudar aí, porque toda hora eu tenho que procurar aqui. Lucas 10, 19. Eu lhes darei autoridade para pisar em serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Então aqui está dizendo aqui, o poder do inimigo, quer dizer que o inimigo tem poder. Mas o poder que o Espírito Santo nos dá, o poder que Jesus nos dá, é um poder além, maior do que o poder de Satanás. É um poder que extrapola o que o Satanás pode fazer, o que o nosso inimigo pode fazer. O inimigo pode aparecer como um anjo aqui, ele pode fazer grandes coisas. E eu vejo muitos crentes temendo isso. Uma vez eu falei com a irmã que eu havia expulsado o demônio. Irmãos, eu peço que o Senhor me perdoe se a gente está contando essas experiências, mas assim, é para o engrandecimento dos irmãos, é para os irmãos entenderem como que nós não somos apáticos. E eu falei assim, irmã, eu falei com um grupo de irmãos, eu falei assim, irmão, Deus expulsou o demônio, foi muito legal, aconteceu isso, Deus me deu uma autoridade muito tremenda, e foi impactante na minha vida isso. E o irmão olhou para mim e falou assim, você estava sozinho? Eu falei, não, eu estava com Deus, naturalmente. Ela falou assim, não, mas tinha mais um pastor acompanhando? Eu falei, não. Aí ele falou assim, é perigoso. Eu falei, mas como assim perigoso? Aí ele falou assim, não, é o demônio, né? Eu falei, é o demônio? E nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Não quer dizer que você vai expulsar um demônio e amanhã você vai sofrer uma retaliação. Senão não tem. Aí a igreja peca por causa disso, porque se nós não buscarmos isso, se nós não tivermos autoridade, porque o diabo vai fazer mal a nós? Que poder é esse? Então nós estamos dizendo que Deus é falho e nos dá poder, porque senão o diabo vai atacar nós. Não, se Deus der, então eu fico bem quietinho, irmãos. Eu não tenho poder e o diabo me ataca. Não, eu não tenho poder, o diabo me ataca. Tudo bem, tudo certo, eu vou viver minha vida. É isso que o diabo quer. É o diabo que quer que a gente fique quietinho, que nós não afrontemos o inimigo. Ele fala, se esses crentes se levantarem e entender quem eles são, acabou para ele. E eles questionaram a mim e eles falaram assim, mas irmão, base em vocês, isso aconteceu comigo. E eles chegaram e falaram assim, mas irmão, para expulsar o demônio, você passou álcool em gel? Você passou álcool em gel porque você estava no meio da Covid? Você usou máscara? Falaram assim, meus irmãos, não é possível que eles estão falando isso para mim. E eu falei assim, meus irmãos, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se fosse o filho de vocês endemoniado ali, se fosse o filho de vocês se retorcendo ali, o que vocês fariam? Você ia para cima do capeta, você não ia nem negociar. Você ia, toda a autoridade você ia buscar de Deus ali naquela hora, você ia se debruçar ali com o capeta no chão, um ia sair vencendo. Eu tenho certeza de que se fosse o filho de vocês, vocês iam fazer isso. Mas sabe qual é o problema? O problema está numa situação. O amor. Porque você não tem amor pelo seu próximo. Você deixa para lá. Você fala assim, não,
demônio dele aí, quando o pastor expulsa, ele vai para a igreja e vai ficar livre. O demônio dele acontece. Não tem problema. Eu vou pegar um Covid por causa do demônio da pessoa? Misericórdia. Nós somos a igreja do Senhor. Se nós acreditarmos que o Covid ou qualquer situação, qualquer demônio pode nos atingir, meus irmãos, eu peço perdão, mas acabou para nós. Se nós cremos que qualquer coisinha pode nos afetar, acabou para nós. Nós não cremos no mesmo Deus. Nós não cremos no Deus de Moisés, de Isaac, de Abraão. Nós não cremos no Deus de Davi, que derrotou um gigante. Nós não cremos nesse Deus. Nós não cremos no Deus que livrou o Daniel na cova dos leões. Meus irmãos, eu estou tentando despertar em vocês algo. Deus falou: busque os melhores dons. Não sejam ignorantes quanto aos dons. Dons de Deus é poder de Deus na igreja. E poder de Deus na igreja é poder de Deus nesta comunidade. E poder de Deus nessa comunidade é poder de Deus neste país. Aleluia. Podemos sim, em nome de Jesus, transformar este bairro. Podemos sim, em nome de Jesus, transformar essa nação. Podemos sim, em nome de Jesus, ser a igreja do Senhor nesta terra. E não podemos só porque tem 2 ou 3 aqui, podemos desanimar por causa disso. Deus nos chamou com um propósito. E não pense que você, não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de pregador empolgado. Não, você é um crente salvo, remido. Você serve para algo, você não é um crente que só fica sentado na cadeira. Você é um crente salvo. Você tem poder. Você é uma bomba atômica do inferno. O inferno teme você. Mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que o Espírito Santo habita em você. Você precisa acreditar que o Espírito Santo é capaz de fazer algo tremendo através de você. Amém? Irmãos, esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que vocês despertem para algo novo de Deus. Que nós, eu falo nós, não vocês, eu falo nós, despertemos para algo tremendo da parte de Deus. Aleluia. Não podemos viver como uma igreja fraca, medíocre, mas sim como uma igreja forte na presença de Deus. Vocês são poderosos, e não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu lhe dei autoridade. Eu lhe dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará mal. Amém? Curve suas cabeças. Se possível, fique de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos em poucos números de pessoas, mas onde o Senhor habita, Senhor, a liberdade. Onde o Senhor está a poder, Pai. Eu tenho fé, Senhor, que esta palavra vai gerar um turbilhão de emoções, um turbilhão de renovo dentro dessas pessoas, Pai. Eu tenho fé que a Tua palavra não volta vazia. Há renovo, há vinho novo, Senhor, para este povo, para nós, Senhor. Há um bálsamo, Senhor. Eu acredito, eu creio no Teu poder, Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor. Eu declaro um vinho novo sobre esta igreja, Pai. Uma nova unção, um novo propósito, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro. Amém e amém, Senhor Jesus.